Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET, volume 2, semana 1. Bom, galera, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? Basicamente, a gente vai falar de algumas unidades de medida, a unidade métrica, temporal e de velocidade, falar do movimento retilíneo uniforme e falar da função horária da posição. Além disso, a gente vai fazer as 5 questõezinhas do PET aí, de 1 até o 5. Vem comigo para a gente entender como é que essa bagaça funciona direitinho. Bom, o que são unidades de medida, galera? Quando a gente fala de grandezas físicas, são coisas que são mensuráveis, que a gente pode medir. E a gente mede elas através das unidades de medida. Elas servem basicamente para a gente poder comparar dois valores diferentes e quantificar qual que é o tamanho dessa grandeza física, tá? Então, por exemplo, para distância. A distância a gente pode medir de várias maneiras diferentes. No nosso dia a dia a gente usa muito o metro, o quilômetro, o centímetro, mas na hora da gambiarra a gente usa palmo, polegada também. Televisões, a tela das televisões são medidas em polegadas. Nos Estados Unidos utiliza muito a milha. Então existem vários tipos de unidades de medida. Para a gente poder comparar a grandeza à distância, a gente precisa saber a unidade. Porque, por exemplo, se eu falasse que a distância daqui até algum lugar é 2, você saberia se é longe ou não só com esse número? Então é por isso que a gente precisa da unidade de medida, para saber a dimensão desse valor, né? Se fosse 2 km, provavelmente você ia querer pegar uma bicicleta, né, ou ir de carro. Se fosse 2 metros, você saberia que era logo ali, tá bom? Para tempo é a mesma coisa, a gente tem várias unidades para medir o tempo. Segundo, minuto, hora são os mais comuns, né? Dia, semana e tudo mais. Essas grandezas elas são chamadas de fundamentais, porque elas sozinhas já têm um significado completo. Só que tem algumas grandezas que elas são chamadas de compostas porque elas são a junção de duas ou mais grandezas físicas. Como assim? Por exemplo, quando eu comparo o movimento desses dois carros aqui, eu consigo reparar que o meu roxinho aqui, ele andou uma distância maior no mesmo tempo em que a minha caminhonete aqui andou uma distância menor. Falar desses dois aqui precisa envolver duas grandezas, distância e tempo. Eu tenho que falar que no mesmo tempo, roxinho andou uma distância maior do que a caminhonete. Só que seria mais simples se eu criasse uma unidade que já falasse isso. Qual anda mais no mesmo tempo, que comparasse a distância medida num determinado tempo, num tempo fixo. E para isso a gente criou a grandeza velocidade. O que é a velocidade? Ela é definida, esse sinal aqui, um igual triplo, ele significa definição. Ela é definida como a distância percorrida em um determinado tempo. Então ela mede a variação da posição, a distância que eu percorri em um determinado tempo. Com a velocidade, eu posso simplesmente falar que o roxinho é mais rápido que a minha caminhonete, né? Que o meu vermelhinho ali. Por quê? Porque a velocidade fala exatamente isso. Quantos metros eu ando em um segundo, ou quantos quilômetros eu ando por hora, ou, muito comum nos Estados Unidos, quantas milhas eu ando por hora. Então eu estou comparando uma distância sempre para um tempo definido, sempre para um mesmo intervalo de tempo. Tranquilo? Bom, mas com tantas unidades assim, é difícil saber qual unidade a gente deve utilizar. E por isso que a gente tem o Sistema Internacional de Unidades. Ele serve para padronizar as unidades que vão ser usadas principalmente numa linguagem científica. E aí ela tem o objetivo de facilitar a comunicação, a comparação entre essas unidades em diferentes idiomas coletadas por diferentes cientistas. Por quê? Porque a gente vai utilizar uma unidade que é comum a todo mundo. Por isso se criou esse Sistema Internacional de Unidades. Vocês vão concordar comigo que essa padronização ela é importante. Na minha época, a gente jogava futebol na rua, a gente era bem hardcore, né? E aí, para medir os gols, a gente colocava nossas chinelas, os nossos chinelos em cada canto da rua lá para medir. No meu time, eu sempre pedia para o mais pequenininho, o menor da turma, ir lá medir o nosso gol. E aí ele ia com os pezinhos dele e contava quantos pés tinha de um chinelo até o outro. Por exemplo, 5. Eu já ia para o gol do time contrário, né? Porque eu calço 44, e falava assim, quantos pés deu aí? Ia lá e media o pé do gol, com os meus pés, o gol do time adversário. Por quê? Porque o time não é muito bom de bola nada, né? E precisava ter uma vantagem para conseguir fazer uns golzinhos. Então, ó, se é para mim utilizar a mesma medida, precisa ser o mesmo pé, né? Se a gente vai falar todo mundo a mesma língua, a gente precisa padronizar quais unidades a gente vai utilizar, tá bom? Só como curiosidade,
Existe a jarda também, que é a medida entre o nariz do rei e o seu polegar. Toda vez que o rei morria, a gente precisava modificar o tamanho da jarda, porque para cada rei existia uma jarda diferente. Bom, o Sistema Internacional de Unidades utiliza para distância o metro, tá bom? O metro, então, é a unidade utilizada no Sistema Internacional para medir distâncias. E o tempo é o segundo. Ah, mas não seria melhor a hora? Na verdade, não faz diferença, a gente só precisa comparar sempre a mesma unidade. Então, só se padronizou que seria o segundo. Se para a distância é o metro e para tempo é o segundo, para a velocidade vai ser, então, o metro por segundo a unidade do Sistema Internacional. Ah, mas eu estou tão acostumado a usar quilômetro por hora, o tio vai ensinar a converter, não tem dificuldade nenhuma. A gente só precisa usar sempre a mesma unidade, e a unidade padronizada pelo Sistema Internacional é o metro para a distância, para o tempo o segundo e para a velocidade o metro por segundo. Tranquilo? Como que a gente faz essa transformação de unidades? Basicamente, você precisa saber a relação entre elas. Para a distância, as unidades mais usuais é o quilômetro, e você tem que lembrar, ou acho que você já deve saber, que 1 quilômetro ele tem 1000 metros. E também é importante a gente saber que 1 metro ele é igual a 100 centímetros. Tudo bem? Você pode fazer simplesmente uma substituição, onde você vê quilômetro, você vai colocar 1000 metros no lugar, ou geralmente a gente faz uma regra de 3 quando a gente está em dúvida. A regra de 3 ela não deixa você errar. Como assim, Natan? A regra de 3 é uma relação entre grandezas proporcionais. Por exemplo, se você vai aumentar a quantidade de quilômetros, obviamente vai aumentar a quantidade de metros. Então, se você sabe que 1 quilômetro ele tem 1000 metros, e quer saber quantos quilômetros tem, por exemplo, em 300 metros, você vai colocar o 300 metros debaixo do 1000 metros. Tome cuidado sempre de colocar a mesma unidade debaixo da mesma unidade e vai perguntar quantos x quilômetros tem nesses 300 metros. Para fazer uma regra de 3, você só precisa partir de um valor que você conhece. Nesse caso, eu sei que 1 quilômetro vale 1000 metros. E fazer a sua pergunta embaixo, respeitando unidade debaixo sempre da mesma unidade. Quilômetro debaixo de quilômetro, metro debaixo de metro. Aí é só multiplicar cruzado e partir para o abraço. Não tem mais dificuldade nenhuma. Então a gente sabe que vai ficar 1000 vezes x é igual a 300. Esse 1000 que está multiplicando passa com a operação inversa, vai ficar 300 dividido por 1000, que é igual a 0,3 quilômetros. Bom, galerinha, 0,3 quilômetros a resposta quando a gente faz a nossa regrinha de 3 aqui. Eu quero que vocês prestem atenção que muitas vezes a gente acaba memorizando, é só dividir por 1000, é só multiplicar por 1000, e fica confuso mesmo. Se ficar confuso, faz a regrinha de 3 que não tem erro, tá? Você não vai errar. De quilômetros para metro, a gente multiplica por 1000, de quilômetros para metro a gente multiplica por 1000, e para metros para quilômetro a gente divide por 1000. E a relação de metro para centímetro é parecida, só que de 100 em 100. Quando a gente fala de tempo, não é de 100 em 100, né? Não é decimal mais é hexadecimal, porque é de 60 em 60. O que a gente tem que lembrar? Que 1 hora é igual a 60 minutos. E que 1 minuto é igual a 60 segundos. Geralmente a gente tem que fazer essa transformação direto de hora para segundo. Então já é conveniente que a gente saiba quantos segundos tem em 1 hora. Vamos fazer aqui em cima, ó. 1 minuto. Ele não é igual a 60 segundos? Então aqui está 60 vezes minuto. Quando a gente não põe a operação é como se fosse vezes, né? 60 vezes minuto. Como o minuto é 60 segundos, vou trocar ele por 60 segundos. O que eu fiz aqui foi só trocar o minuto por 60 segundos, já que eles são iguais. Então não alterei nada, eu troquei 6 por meia dúzia de certa forma. Então 1 hora ela acaba tendo 60 vezes 60 segundos, que é a mesma coisa que 3.600 segundos. Essa relação é importante para quê? Para a gente construir a nossa regra de 3, caso seja necessário. Você faz a regrinha de 3, colocando hora debaixo de hora, segundos debaixo de segundos, e você sabe que 1 hora tem 3.600 segundos, tá bom? Uma regrinha de 3 aqui sempre vai funcionar. Se você quiser decorar que divide por 3.600, multiplica por 3.600, está tudo bem. Eu prefiro que você entenda essas relações, ok?
Bom, e agora vem a transformação de velocidade, que é um pouquinho mais complicada. Nada demais, mas envolve duas transformações simultâneas. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 1 km por hora. Isso aqui vai ser igual a quê? Bom, o 1 está ali, vou deixar ele, 1. Esse quilômetro eu vou trocar ele por 1000 metros. Por que você está fazendo isso, Nathan? Porque 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Eu quero ver quantos metros por segundo existem em 1 quilômetro. Então, estou trocando o quilômetro por metro e vou trocar a hora por segundo aqui. Sei que uma hora tem 3.600 segundos. Lembra do slide passado, né? Bom, aqui eu posso simplificar em cima e embaixo por 1000, dividir em cima e embaixo por 1000. Então, eu fico tendo que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6, né? Aqui vai ficar 1 vezes 1, porque eu dividi por 1000. Tirei 3 zeros e aqui eu tiro 3 casas decimais também, né? Eu ando 3 casas decimais para a esquerda. Então, ficou 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Multiplicando cruzado aqui, a gente tem que 1 vezes 3,6, né? E o outro lado 1. Então, ficou que 1 metro por segundo, trocando de lado aqui, né? 1 metro por segundo, 1 vezes 1, é igual a 1 vezes 3,6 km por hora. Essa é a relação que a gente precisa para converter metros por segundo para quilômetros por hora. Nesse caso aqui, se você quiser usar um macetezinho, também vai funcionar, tá bom? Como assim? Para transformar a velocidade, você tem que lembrar que o metro por segundo é o mais importante, ele é o do sistema internacional, então ele vem primeiro. Se você trocar a ordem, esse macete já não funciona. Esses são os problemas do macete. Eles têm regrinhas, tá? E aí, eu quero transformar isso para quilômetros por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou para a direita, que é o meu braço forte. Desculpa os canhotos. Quando eu vou para a direita, eu multiplico. E quando eu vou de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido. Divido por quanto? Por 3,6, que é a relação entre essas duas grandezas, né? De quilômetro para metro eu multiplico por 1000, de hora para segundo eu multiplico por 3.600. Então a relação entre essas duas grandezas é de 3,6. 1 metro por segundo tem 3,6 km por hora. Bom, é isso então, bora fazer a 1 e a 2. Questão número 1. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. A unidade utilizada para massa é o quilograma, para distância o metro, para tempo o segundo, para velocidade o metro por segundo, para temperatura o Kelvin, para força o Newton, entre outros. Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecidas no sistema internacional. Bom, vamos pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Então eu quero transformar a distância, né? Que um carro fará uma viagem de 3.500 km para a América do Sul, eu tenho que transformar isso para o sistema internacional. A própria questão já nos falou que no sistema internacional a distância é medida em metros, né? Então tem que transformar esses quilômetros para metros. Para não ter perigo da gente errar, a gente vai fazer uma regrinha de 3. A gente sabe o quê? Que em 1 quilômetro a gente tem 1000 metros. E eu quero saber quantos metros tem nesse tanto de quilômetros aqui, né? Então o que eu vou fazer? Onde tiver quilômetro eu vou escrever o 3.500. 3.500 quilômetros. Quero saber quantos x metros tem em 3.500 quilômetros. De novo, chamando a atenção de vocês, mesma unidade, sempre debaixo da mesma unidade, para não ter erro. Tranquilo? Bom, agora é só multiplicar cruzado e partir para o abraço. 1 vezes x, 3.500 vezes 1000. Então a gente tem que a gente vai ter 3.500.000 metros de distância entre esses dois lugares, né?
entre as distâncias dessa viagem. Tranquilo, pessoal? Bom, qualquer dúvida deixa nos comentários aí que o tio ajuda depois, tá bom? Bora para a letra B então. Uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade aproximadamente de 360 km por hora. Como eu disse, pode usar o macetezinho aqui, né, de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, mas vou fazer a regrinha de 3 aqui. Ó. A gente sabe que 1 metro por segundo é igual ou equivale a 3,6 km por hora. Beleza. Aqui eu quero saber quantos x metros por segundo a gente tem em 360 km por hora. Tudo bem? Bom, aqui toma cuidado de colocar sempre a mesma unidade debaixo da mesma unidade. É só multiplicar cruzado. X vezes 3,6, 3,6x. 1 vezes 360, 360. O 3,6 que está multiplicando vai dividindo. Então a gente tem 360 dividido por 3,6. Está vendo que o 3,6 vem naturalmente aqui para o divisor? Você não precisou decorar nada, você só entendeu a relação entre as unidades e conseguiu resolver, tá bom? Eu acho melhor assim. 360 dividido por 3,6, isso vai dar 100 metros por segundo. A unidade é sempre a unidade que está acompanhando o x aqui. Tranquilo, pessoal? Então, 100 metros por segundo, respostinha aqui da letra B. Bora para a letra C? A Estação Espacial Internacional, EEI, orbita a Terra num período de 92 minutos. A unidade de tempo no Sistema Internacional é o segundo. Tudo bem? Então a gente vai ter que transformar esses 92 minutos para um segundo. De novo, pela regrinha de 3, a gente tem que 1 minuto tem 60 segundos. Eu quero saber o quê? Quantos segundos eu tenho em 92 minutos. Então, o 92 vem debaixo do 1. Para colocar a mesma unidade debaixo da mesma unidade, eu quero saber quantos segundos tem nisso. Então, coloco o x aqui onde eu quero saber. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x, fica 92 vezes 60. X vai ser igual, então, a 0, 12 vai 1, 54 com 1, 55. 5.520 segundos. Tranquilo, pessoal? Então, 5.520 segundos aqui. Bora para 2? Antes de fazer a 2, galera, se inscreve no canal, deixa um joinha, comenta se você está gostando ou não, se te ajudou ou não. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu fico te devendo. E também seu dedo não vai cair de deixar um joinha aí, né? Bora para 2 então, pessoal. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Então agora eu não quero transformar para o sistema internacional. Eu quero transformar isso para quilômetros a distância e para horas, né, esse tempo. Então bora aqui primeiro para a distância. Eu tenho uma distância aqui de 2.400 metros. Quero passar essa distância aqui para quilômetros. Como que a gente vai fazer? Uma regrinha de 3. Eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Eu quero saber quantos x quilômetros que tem, mesma unidade debaixo da mesma unidade, de 2.400 metros. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente tem 1 vezes x, 1.000x, que é igual a 1 vezes 2.400, que é 2.400. O 1.000 está multiplicando, né? Então tem que dividir dos dois lados por 1.000. É a mesma coisa de passar esse 1.000 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então 2.400 dividido por 1.000, isso vai dar 2,4 quilômetros. Só que a gente já fica só com duas alternativas, né? Mas vamos transformar o tempo. Eu tenho 12 minutos, quero transformar isso aqui para hora. O que eu sei? A relação entre essas unidades. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Vamos partir daqui. O que eu quero saber? Quantas horas tem 12 minutos. Então, coloco minuto debaixo de minuto. Vou colocar o x aqui debaixo de horas. Multiplicando cruzado, eu tenho 60 vezes x é igual a 12. O 60 está multiplicando. Divido dos dois lados por 60. Né? O 60, como se o 60 passasse dividindo. 12 dividido por 60, que é igual a 0,2
horas. Então 0,2 horas aqui. Tudo bem? Então a resposta certa aqui, letra E de E mesmo. Beleza? Bom, bora falar um pouquinho do movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, como o próprio nome diz, tem um movimento. Então, há uma mudança de posição. O corpo não está no mesmo lugar, ele está mudando de lugar. Então, há velocidade. O corpo muda o seu movimento, muda a sua posição, ele muda a sua posição ao longo do tempo. Bom, retilíneo quer dizer que é uma linha reta. E uniforme é uma coisa padrão, é uma coisa que não muda. Então, uniforme quer dizer que a velocidade, que o movimento é sempre do mesmo jeito, que o movimento não muda. Olha só o movimento desse robozinho, ó. Ele está num movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a trajetória dele é uma linha reta. Um movimento retilíneo uniforme tem uma trajetória retilínea. E ele é uniforme porque a velocidade é sempre a mesma. A velocidade é constante, a velocidade não muda. Isso quer dizer que se a velocidade dele é 0,5 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ele sempre vai andar meio metro. Então passou um segundo ele anda meio metro, passou mais um segundo ele anda mais meio metro e assim sucessivamente. Tá? Não é um movimento muito comum no nosso dia a dia, porque a gente sempre acelera em alguns momentos, freia em outro, mas o movimento retilíneo uniforme, para ser movimento retilíneo uniforme, ele não pode mudar. Tá bom? Bom, e aí no movimento retilíneo uniforme, a gente tem dois tipos de movimentos que recebem nomes diferentes. O primeiro deles é o progressivo e o segundo deles é o retrógrado. E qual que é a diferença entre esses dois tipos de movimento? Basicamente, o progressivo, a posição dele vai aumentando. Ele se move num sentido crescente, num sentido que a posição aumenta. A gente fala que a velocidade dele é positiva. Então, presta atenção nessa régua aqui. Eu sei que para a direita isso vai crescendo, que a numeração aqui embaixo ela vai crescendo para a direita. Os valores vão ficando cada vez maiores para a direita. Tudo bem? Então, os valores aqui vão ficando cada vez maiores para a direita. Quando eu me movo para a direita, eu tenho um movimento progressivo, porque a minha posição, o lugar que eu estou em cima, vai ficando cada vez maior. A minha medida de posição vai aumentando e essa velocidade é positiva por isso. Tranquilo? O movimento retrógrado é só o oposto disso. O veículo vai se movendo no sentido contrário, ficando em posições cada vez menores. A gente fala que a velocidade é negativa nessa situação, porque a posição diminui com o tempo. Aí cada momento que passa, ele estava no 6, depois no 5, depois no 4, a posição dele vai diminuindo com o tempo. Ele tem velocidade negativa, um movimento retrógrado. Mas não quer dizer que é de ré, não quer dizer que é para trás necessariamente. É no sentido contrário ao crescente. Tudo bem? Bom, e como que a gente calcula essa velocidade? Como eu já disse, a velocidade é definida como a distância que eu percorri em um intervalo de tempo. Então ela é distância sobre tempo, tá bom? Variação da posição sobre o tempo gasto para me percorrer isso, o intervalo de tempo que eu levei. E essa aqui é a velocidade, tranquilo? Essa equação não é só para calcular a velocidade, meus amigos. Por exemplo, se você multiplicar cruzado aqui, você vai ver que você vai ter um ΔS igual a V vezes ΔT. Ou seja, é só você substituir os valores aqui que você consegue calcular tanto a posição quanto o tempo. Basta você fazer operações matemáticas aqui. Então essa equação ela não é só para calcular a velocidade. Ela é a equação que relaciona velocidade, distância e tempo. Qualquer uma dessas três variáveis eu consigo obter a partir dessa relação. Um cuidado que a gente tem que ter é o cuidado com as unidades. Essas unidades precisam conversar. Elas precisam estar equivalentes, elas precisam estar relacionadas. Como assim, Nathan? Bom, se eu quero uma velocidade em metros por segundo, a minha distância ela tem que estar em metros. E o meu tempo ele tem que estar em segundos. É preciso que essas unidades sejam compatíveis, que elas se relacionem entre si. Se eu quero a velocidade em quilômetros por hora, ou se eu estou usando a velocidade em quilômetros por hora, a minha posição precisa ser em quilômetros, a minha variação da posição, a minha distância, enquanto o meu tempo ele precisa ser em horas. Essas unidades precisam ser compatíveis. Às vezes eles vão te dar o intervalo de tempo que durou um determinado movimento e a distância que você percorreu. Em alguns momentos ele vai te falar onde começou e aonde terminou. Como por exemplo aqui, eu saí de BH, no meu carro super estiloso, e fui até Ouro Preto. Saí às 8 horas da manhã e tinha uma plaquinha lá na rodovia que indicava o quilômetro 250, tá bom?
Então essa aqui é a minha posição inicial, minha posição na origem, a gente chama de SO, e esse aqui é o meu tempo inicial, o tempo que eu comecei, o meu TO. E aí eu fui indo, fui fundo, cheguei lá em Ouro Preto, no quilômetro 350, tinha uma plaquinha lá com esse quilômetro, ou seja, minha posição aumentou, essa é a minha posição final. A gente não usa nada na posição final, poderia colocar um F de final, mas a gente nem usa. Então essa é a posição final. E eu cheguei lá 12h30. Então essa foi meu instante final. Peguei algum congestionamento e tudo mais. O instante que eu cheguei lá em Ouro Preto foi 12h30 aqui. Tranquilo? Bom, como que eu saberia qual que foi a distância que eu percorri? Bom, basta eu fazer 350 menos 250, né? Se eu cheguei no quilômetro 350 e saí do 250, quer dizer que a distância que eu andei, o meu ΔS, foi 350 menos 250. Eu andei 100 km aqui, concorda comigo? Acho que não tem dúvida, né? Saí do 250, eu já comecei no 250, se eu cheguei até no 350, eu andei 100. Isso mesmo. E o meu intervalo de tempo? Eu cheguei 12h30. Saí às 8 horas. Então quer dizer que eu gastei 4 horas e 30 minutos nessa viagem. Concordam comigo? Sim, 4 horas e 30 minutos. Eu saí às 8 e cheguei 12h30, é só fazer um menos o outro. Isso mesmo. O que a gente fez aqui, mesmo que de forma intuitiva, foi fazer posição final menos posição inicial. Fazer tempo final menos tempo inicial. Toda vez que eu faço essa variação de final menos inicial, a gente chama de delta. Esse delta é a variação da posição e aqui é a variação do tempo, ou intervalo de tempo que a gente teve. Então esse ΔS aqui ele pode ser escrito como posição final menos posição inicial, ou tempo final, e o intervalo de tempo como tempo final menos tempo inicial. Tranquilo? Bora para 3 então, pessoal? Bom, uma moto está em um circuito de uma corrida, e logo na sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda. Então aqui, ó, velocidade constante. Numa reta, a gente está falando de movimento retilíneo e uniforme. Beleza, movimento retilíneo e uniforme. Letra A, então. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos os valores dados na questão? O primeiro cuidado que a gente tem que olhar é se essas unidades estão compatíveis. Eu estou falando de uma distância em metros, enquanto eu estou falando de uma velocidade aqui, continua aqui embaixo, em quilômetros por hora. Então essas unidades elas não estão compatíveis, elas não estão se relacionando em si, tá bom? Então o primeiro passo é olhar a compatibilidade das unidades. Nesse caso, elas não estão compatíveis. Então precisaria deixar elas compatíveis antes de sair fazendo conta, tudo bem? Elas não estão compatíveis. Beleza. Bom, letra B. Faça a transformação da unidade de velocidade de km por hora para metros por segundo. Então aqui é o que a gente precisava fazer, né? A gente precisa deixar essas unidades compatíveis. Ou eu transformo a velocidade para metros por segundo, ou eu transformo essa distância para quilômetro. Os dois caminhos seriam equivalentes, mas aqui ele pediu para a gente transformar essa velocidade, que está em km por hora, para metros por segundo. O que a gente sabe? Que 1 metro por segundo tem 3,6 km por hora. Não pula o vídeo não, galera. No início eu expliquei por que desse 3,6, tá bom? Bom, o que eu quero saber? Quantos metros por segundo, ou seja, quantos x metros por segundo, unidade, mesma unidade, debaixo da mesma unidade, eu tenho em 180 km por hora. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que 3,6x é igual a 180. Então, x vai ficar igual a 180 dividido por 3,6. Precisava fazer a regra de 3? Não era só dividir por 3,6? Bom, se você já tem decorado isso, está tudo bem. Mas para você não se confundir, eu sugiro fazer a regra de 3. Não custa nada, tá bom? Então aqui é só dividir 180 por 3,6. Isso vai dar 50
metros por segundo. Tranquilo? 50 metros por segundo. Beleza. Bora para C então? Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. Bom, a equação que relaciona velocidade, tempo e distância é a equação velocidade é igual a distância, ΔS, sobre intervalo de tempo, ΔT. Qual que é a velocidade compatível que a gente achou? A gente achou 50 metros por segundo, não foi? 180 km por hora, ele equivale a 50 metros por segundo. Beleza. Qual que é a distância? 750 metros. Então já está compatível aqui, né? Metros por segundo e metros. Beleza. Então eu quero só descobrir o tempo, eu vou deixar ele aqui, que aí eu descubro. O que eu faço agora? Vou multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes 750, 50 vezes ΔT. Vai ficar 50 vezes ΔT, 50 ΔT, e 1 vezes 750, 750. Passando 50 dividindo, a gente tem que o ΔT é igual a 750 dividido por 50. Posso cancelar um zero de cada lado, né? Dividir em cima e embaixo por 10. Então aqui vai dar 15 segundos. Ou seja, o motoqueiro vai gastar 15 segundos aqui para passar nessa reta completa. Tranquilo? Bom, bora para 4 então? Às 13h30, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 100 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou em Laguna? Bom, galera, aqui o primeiro detalhe é que essas unidades aqui estão compatíveis, tudo bem? 100 km por hora, distância, velocidade de 60 km por hora. Tempo aqui está em horas e minutos, eu preciso prestar um pouquinho de atenção, mas depois a gente vai voltar nesse tempo, tá bom? Então aqui o ônibus sai de Florianópolis, vai para Laguna, andando sempre a 60 km por hora. Então a gente tem um movimento uniforme, a gente tem uma velocidade que é sempre constante. Então aqui a distância entre essas duas cidades, a distância percorrida, se eu esticasse esse cara aqui, né, a distância toda que eles percorreram seria 100 km, tá bom? E aqui foi a posição inicial, o momento em que ele saiu, e aqui foi o instante final. E aí aqui o instante inicial que ele saiu, o tempo inicial que ele saiu, foi às 13 horas e 30 minutos. E aí eu já sei que a distância que ele andou foi 100 km. E eu quero saber qual que é o tempo final, o momento em que ele chegou lá em Laguna. A gente vai ter que resolver isso em 3 passos. O primeiro deles é descobrir quanto tempo que ele gastou. Por que disso, Natan, em 3 passos? Porque primeiro eu vou descobrir quanto tempo ele gastou, né? E aí depois que eu descobrir quanto tempo ele gastou, eu vou somar esse tempo que ele gastou no tempo inicial para me saber que hora esse diacho desse ônibus chegou lá em Laguna, tá bom? Então o primeiro passo aqui é descobrir quanto tempo que gastou. Como é que a gente vai descobrir esse tempo? Através da relação entre velocidade, distância e intervalo de tempo. Como eu estou usando a velocidade em km por hora e a distância em quilômetros, esse tempo ele sai em horas, tá? Então a velocidade é 60, a distância é de 100 sobre o ΔT aqui. Então a gente tem que 60 ΔT é igual a 100 e o 60 vai passar dividindo, então vai ficar 100 dividido por 60, que vai dar 5 terços, né? Posso simplificar por 2 aqui, vai ficar 5 dividido por 3. Se quiser dividir, pode dividir. Eu vou deixar desse tamanho aqui, porque depois a gente vai transformar isso para minutos. Por que eu vou transformar isso para minutos? Porque fica mais fácil eu somar os minutos aqui do que tentar somar quebrado, tá bom? Então o segundo passo aqui é transformar esse intervalo de tempo que a gente encontrou aqui em minutos. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, não é verdade? É. Então, quantas horas eu tenho? 5 horas sobre 3. Ah, beleza. Isso é x, certo? Então, a gente multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 5 sobre 3 vezes 60. O 5 sobre 3 está multiplicando 60, isso mesmo. Multiplicação de fração aqui, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Eu multiplico reto aqui, né?
Isso, não tem segredo não. Então vai ficar 300 dividido por 3, que a gente também chama isso de 100 minutos, tá bom? 100 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora e 40 minutos. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que a gente vai somar tempos aqui. Some sempre os minutos e as horas que se excederem desses minutos aqui, você transforma em horas e soma lá depois, tá bom? Então, passo 3 é descobrir o momento da chegada. A hora da chegada, basicamente, é o momento que eu saí mais o tempo que eu gastei. Concordam comigo? Qual que foi o momento que eu saí? O momento que eu saí foi às 13 horas e 30 minutos. Beleza. E quanto tempo eu gastei? Eu gastei 100 minutos aqui. Então, eu vou somar só os minutos aqui primeiro e vou ver quantas horas isso vai dar. Então, 100 mais 30 vai dar 130 minutos. Cada hora tem 60 minutos, então aqui já deu mais de 2 horas, porque 2 horas vão ter 120 minutos aqui. Então aqui eu tenho 2 horas e 10 minutos. Tranquilo? Então eu vou passar desse aqui 2 horas aqui para cima e fiquei só com 10 minutos. Fiquei com 10 minutos aqui. E essas 2 horas que veio aqui para cima virou 15. Ou seja, o momento em que eu cheguei lá, o instante em que eu cheguei lá foi às 15 horas com 10 minutos. Foi às 3 horas da tarde e 10 minutos. Tranquilo, pessoal? Então a resposta aqui é a letra A. Bom, bora ver a função horária da posição? O que é essa função horária da posição? Função é uma coisa que a galera tem medo pra caramba. Mas eu gosto de pensar em função como se fosse uma máquina que transforma uma coisa em outra. No caso, essa função aqui transforma para mim um instante, ele pega um tempo, eu coloco um tempo nessa máquina, nessa função, nessa relação matemática, e ela devolve para mim uma posição, o lugar que eu estou. Então a função horária da posição é uma continha que você vai fazer, que quando você colocar o tempo lá, o que ela vai te dar é a posição que você vai estar naquele momento, a posição que você vai estar lá naquele instante. Tranquilo? Bom, bora então entender isso aqui um pouquinho melhor. Quando a gente tem a velocidade igual a distância sobre tempo, a gente pode trocar. Lembra? Esse ΔS aqui por S final menos S inicial. E esse ΔT por T final menos T inicial. Fiz essa troca aqui, eu fiz essa catira. E aí eu vou falar que o instante inicial, o instante em que eu comecei a medir, foi 0. Então eu vou falar o instante inicial como 0. E multiplicando cruzado aqui, eu tenho que S menos S0 é igual a V, que multiplica o tempo que sobrou aqui embaixo. E aí, passando esse SO para o outro lado, ele vai passar positivo, né, somando, a gente tem que S é igual a S0 mais VT. Tem gente que chama isso aqui de sorvete, mas eu quero que vocês pensem que a posição que eu estou agora é a posição que eu saí, a minha posição inicial, ou seja, a posição que eu estou agora, a posição final, ela é o SO, que é a minha posição inicial, foi de onde eu saí, mais o quanto eu andei. Por que mais o quanto eu andei? Porque V vezes T é o meu ΔS, né? É a distância que eu percorri. Então, aqui o que eu tenho é basicamente que a posição final é a posição inicial, mais o que eu andei, mais o meu ΔS aqui. Essa equação é conhecida como equação de sorvete, os alunos gostam de lembrar dela assim, mas tente entender o que é cada uma dessas coisas. S é a posição final, SO é o meu termo independente, o meu número sozinho, sem o tempo, é a posição inicial, e a velocidade ela acompanha o tempo aqui. Tranquilo? Bom, e aí vamos praticar um pouquinho aqui. Ó. Olhem só essa equação, ela tem uma cara daquela outra que eu comentei, né? E ela, na verdade, é uma função horária da posição, só que uma função que eu substituí a posição inicial. Eu conheço a posição inicial dela. A posição inicial é menos 15 metros. E conheço a velocidade dele. A velocidade é o termo que acompanha o t. Então, a velocidade dele é de mais 10 metros por segundo, por exemplo. Tá bom? Então, aqui eu sei que ele saiu do menos 15. Então, se eu fosse desenhar o meu eixo x aqui, né? A minha posição, ele saiu do menos 15 aqui, e ele está andando para a direita
ou seja, no sentido crescente aqui, a velocidade positiva, ela significa sentido crescente, lembra do movimento progressivo e do movimento retrógrado que a gente falou no início do vídeo? Então, esse mais aqui é do sentido crescente, ele vai andar no sentido crescente aqui 10 a cada metro. Então, no primeiro segundo, para onde ele vai? Bom, se ele anda 10, ele saiu do 15 e foi para o menos 5, tranquilo? E se você substituísse aqui nessa equação 1 segundo para o tempo, ou seja, se você calculasse a posição para 1, você teria menos 15 mais 10 vezes 1. Você substituiu no lugar do tempo o 1. E aí você vai ver que a posição, quando o tempo é 1, é menos 15 mais 10, que é igual a menos 5 metros. Ele me contou a posição que ele vai estar em 1 segundo. Isso mesmo. E ele continua. Passou mais 1 segundo, ele não andou só 10, ele vai andar 20. Passou mais 1 segundo, ele vai andar 30, porque a cada segundo ele anda 10, né? A velocidade dele é 10 metros por segundo. A cada segundo ele anda 10 e assim sucessivamente. Para poucos passos é até fácil a gente desenhar aqui. O problema é quando a gente pedir daqui 10, 20, 30, 40 segundos, onde esse carro vai estar, fica mais difícil da gente descobrir. Então, basicamente, daqui 15 segundos, onde ele estaria? A posição dele em 15 segundos seria menos 15, daqui, né? Menos 15 mais 10 vezes o tempo, que é 15 segundos. Ou seja, a posição dele no instante 15 seria menos 15 mais 150, que vai ser igual a 135 metros. Ele estaria na posição 135 metros. Viu o que a função faz? Você coloca um tempo nela, faz a operação que ela faz, né? Faz os processos que essa função faz, e essa função te entrega a posição. Função horária da posição é você coloca a hora e ela te dá a posição que você vai estar nesse momento, mantida essas condições. Fechou? Bom, espero que tenha feito sentido. Vamos fazer agora a questão de número 5, que vai ficar bem mais fácil. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é essa. Essa função horária ela me dá algumas informações, né? Com S em metros e T em segundos. Vamos comparar com a nossa função aqui original? Olha só, a posição inicial é o termo independente, não é? Isso mesmo, então nesse caso aqui, a minha posição inicial é o termo que está sozinho, é o menos 2. Ele começa na posição menos 2. E a velocidade desse cara é o termo que está junto com o t. Nesse caso aqui é o mais 5. Tudo bem? Então aqui a gente tem um cara que está saindo da posição menos 2. Então está aqui o 0. Estou crescendo para a direita. Esse aqui é o meu sentido crescente, né? O meu sentido positivo. E decrescendo para a esquerda. Esse cara aqui ele começou na posição menos 2. E a cada segundo ele anda para a direita, porque a velocidade dele é positiva, né? Então, velocidade positiva aqui significa ser para a direita, para esse meu referencial, para esse meu eixo de coordenadas. Então, quer dizer que ele está indo para a direita a 5 metros a cada segundo. Ok, é isso que aquela função lá me conta. Conseguiu extrair essas informações? Ele me dá a posição inicial e para onde ele está se movendo e com qual intensidade é esse movimento. Então, letra A. Nesse caso, qual será a velocidade escalar dessa partícula? A velocidade escalar dessa partícula será de 5 metros por segundo, ou até de mais 5 metros por segundo. Mas quando ele fala de escalar aqui, ele está preocupado com o valor, tá? E não com a direção e o sentido. Pode só colocar 5 metros por segundo que está correto. Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Lembra que a gente tem movimento progressivo quando a velocidade é positiva e movimento retrógrado quando a velocidade é negativa? Então, o tipo de movimento que ele descreve é um movimento progressivo, porque está indo no sentido crescente, porque a velocidade é positiva. Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Nesse momento aqui, ó, a origem é o 0. E ele começou no menos 2, mas está indo para a direita. Então, quer dizer que nesse primeiro momento aqui, ele está se aproximando. Depois ele vai passar a se afastar. Depois que ele passar pelo 0 aqui, ele vai começar a se afastar. Por quê? Porque ele está andando 5 metros a cada segundo. Então, antes de terminar o primeiro segundo, ele já vai passar pela origem da posição. E depois ele vai passar a começar a ficar cada vez mais longe dessa origem. Mas pelo menos no início aqui, ele está se aproximando. No instante inicial, ele se aproxima. Fechou? Qual a posição inicial desse cara?
posição inicial que ele começa é a posição menos 2, né? Então ele começa na posição menos 2 metros. Começou aqui, tranquilo? Bom, em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Como eu falei, eu tenho que calcular, né? Eu tenho que usar a função horária da posição. Eu quero saber qual que é a posição dele em 15 segundos. Eu gosto de colocar esse parênteses aqui só para referir que essa posição é no instante 15 segundos, porque ele está em constante movimento. Vai ser menos 2, né? Estou pegando aqui dessa expressão azul aqui. Menos 2 mais 5, que é a velocidade, vezes quanto tempo passou, que foi o 15. Então aqui eu tenho S, a posição em 15, vai ser menos 2 mais quanto? Mais 50 mais 25, 75. 75 menos 2 vai dar a posição 73 metros. Então nosso amiguinho aqui, ele vai estar na posição 73 metros no final do processo. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa um comentário aí. Compartilhe com seus coleguinhas para a gente conseguir atingir mais pessoas, tá bom, galera? Então é isso, Feliz Natal para vocês. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.